Jesus. Aleluia. Neste momento, Glória a Jesus. começa a falar de um jovem que certamente tinha muita condição financeira. Ele chega até Jesus e pergunta o que hei de fazer para herdar a vida eterna. Sabemos muito bem que Jesus, ele começa a responder a pergunta dele. Glória a Jesus. E depois, mas no que eu quero focar aqui é apenas neste versículo, que ele chega a se perguntar o que hei de fazer para herdar a vida eterna. Sabemos muito bem que Jesus, ele é o único que pode nos dar a vida eterna. Glória. Agora, nós devemos saber o que é preciso para fazer para herdarmos a vida eterna. Sabe muito bem que ele estava numa dúvida, e nós todos seres humanos, nós todos temos dúvida em nossos pensamentos, nossos corações. Todos nós, em qualquer coisa, temos alguma dúvida. E neste momento, a dúvida que ele tinha era sobre a vida eterna. Sabemos muito bem que a salvação é pela graça. Pela graça nós somos salvos. Assim como o apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 2, verso 8. E ele começa a dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé. E não vem de vós, mediante a fé. Ou seja, ele quer dizer que é pela fé e não pelas obras. Ele está dizendo que é através que eu creio em Jesus Cristo. Mas sabemos muito bem, para que nós venhamos herdar a vida eterna, não é somente crer, não é somente crer com a minha boca. Sabemos muito bem que nós devemos saber que a fé sem obras é morta. Mas quando nós seguimos a Jesus, aí se cumpre certamente o propósito divino da parte de Deus, que é a salvação eterna. Aleluia. Para nós que somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas para isso a graça superabundou, para que viesse certamente apagar o pecado, para que nos viesse dar a restauração para a vida eterna. Aleluia. Glória. Neste momento, quando ele chega a perguntar o que ele fazer para herdar a vida eterna, para herdar a vida eterna não é muito difícil, mas também não é muito fácil. Para conseguir a vida eterna, não precisa pagar nem ouro, não precisa pagar prata, não precisa pagar nada. Por quê? Porque Jesus Cristo já pagou tudo na cruz do Calvário. Aleluia. E este sangue não tem como comprar, não tem como se comparar com ouro nem prata, não tem como se comparar com dólar, não tem como se comparar com real, não tem como se comparar. Por quê? Porque este sangue certamente é muito valioso. Este sangue Aleluia. certamente não é o mesmo sangue que tem nas nossas veias. É um sangue diferente, é um sangue divino, que é certamente Jesus Cristo. Sabemos muito bem que Jesus Cristo, ele era 100% homem e 100% Deus. Sabe muito bem que ele, por parte de homem, ele sentiu dor, ele sentiu sofrimento. Naquele momento que ele estava na cruz do Calvário, derramando o seu sangue carmesim, ele estava sofrendo muito, estava padecendo muito, mas o que certamente importava para ele é fazer a vontade do Pai. O que mais certamente estava no coração dele era a vontade do Pai. E certamente depois que ele vai orar com os discípulos, ele chega naquele momento, está com a alma angustiada, está numa grande tristeza, que ele chega até orar certamente ao Pai e dizer: Pai, se for possível, passe de mim este cálice. E certamente ele começa a orar 3 vezes, e certamente ele começa a chorar, começa certamente está com o coração cheio de angústia, cheio de tristeza, porque ele sabia que iria sofrer. Mas porque ele não deixou, porque ele não falou: não, vou deixar para lá porque eu não quero, porque eu vou sofrer. Mas ele sabia apenas uma coisa, que certamente poderia nos salvar, que era certamente ele padecendo na cruz do Calvário, porque nem os anjos poderiam fazer isso por nós, e nem nós mesmos poderíamos fazer isso por nós mesmos. Mas Jesus Cristo, que é perfeito, Jesus Cristo que não há pecado, Jesus Cristo que não há mancha, Jesus Cristo que é o Cordeiro sem mácula, ele certamente se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Aleluia. Apenas por amor. Esta graça é incomparável. Não se pode certamente ignorar esta graça. Agora, não podemos diminuir a graça, porque por esta graça que nós somos salvos, certamente foi por amor
e é um favor imerecido, e nós não merecemos este amor, nós não somos merecedores deste amor. Glória! Mas Jesus Cristo, Deus Pai, que certamente é misericordioso e longânime, grande é a sua benignidade, Ele resolveu nos dar a segunda chance. E qual foi a primeira chance? A primeira chance foi quando Adão estava no jardim. Adão certamente estava naquele momento, estava numa forma perfeita, e ele não estava em pecado, naquele momento, mas Adão falhou. Naquele momento ele cai, certamente a mulher. Não estou colocando a culpa na mulher, mas Eva, certamente, ela dá ouvido à serpente, e depois o homem dá ouvido à mulher. Mas depois que disso aí, que eles experimentam do fruto e é enganado pela serpente, eles certamente mancham as suas vestes, e certamente naquele momento a primeira chance foi certamente de água abaixo. Mas glória a Deus, certamente aleluia. Jesus, que ele veio para o mundo e desceu do céu, porque ele é o pão que desceu do céu. E agora naquele momento que ele desce do céu, depois que ele fala, eu vou descer lá para salvar, eu vou descer lá para curar, eu vou descer lá para salvar aqueles todos que estão perdidos, aqueles todos que estão abandonados, aqueles todos que certamente não têm valor para a sociedade. Mas independente que seja rico, independente que seja pobre, independente que seja mendigo, independente de quem seja, Jesus Cristo certamente ele desceu para nos dar a vida eterna, para nos dar o perdão divino, que é através da graça, através do amor de Jesus Cristo. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Depois deste momento que ele depois que ele desce, ele é tentado no deserto. Sabe muito bem, Jesus ele desceu no propósito. Sabe muito bem que em Mateus começa a falar do nascimento de Jesus, e depois não cita muito bem, não fala muito sobre quando Jesus era criança, mas fala de quando ele certamente nasceu, e também quando ele estava criança naquele momento, estava até a discutir com os judeus. Glória a Deus, aleluia. Que eram sábios na palavra, e ele começava e o povo ficava admirado pela sabedoria de Jesus. E a Bíblia começa a registrar isso. Mas depois nós pulamos para o capítulo 4, certamente mostra Jesus sendo tentado pelo diabo, e Jesus, em forma de 100% homem. Observe que Adão estava no jardim e ele pecou. Jesus estava no mundo e não pecou. Agora, neste momento que ele estava sendo tentado pelo diabo, ele estava certamente totalmente fraco de se alimentar, mas naquele momento, aleluia, chega naquele momento para tentar ele, mas ele não estava sozinho, ele não estava abandonado, o Espírito Santo estava com ele, porque a Bíblia diz no capítulo 4 que foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao glória deserto, a Deus, que foi o aleluia. Espírito Santo que levou Jesus ao deserto. E naquele momento ali, o diabo começa certamente a tentar Jesus. Glória E a ele, Deus, sabendo da fraqueza de Jesus, glória. e ele sabendo da fraqueza de Jesus, ele começa a reparar e a olhar o que Jesus estava necessitado. Se ele estava com fome, ele já chega logo e lança uma estratégia, achando que Jesus vai cair nessa armadilha dele. E ele vai lá e lança e fala: se você é mesmo o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. E ele naquele momento responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Mais importante é nós seguirmos o que sai da boca de Deus do que seguir o que sai da boca do homem. Mais importante é seguir a vontade de Deus, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus certamente ela purifica, a palavra de Deus certamente ela renova, a palavra de Deus ela nos ensina o caminho certo para a salvação. A palavra de Deus certamente ela muda a história, ela liberta, porque ela é a verdade. E naquele momento Jesus sendo tentado, ele começa a oferecer um monte de coisa, começa a oferecer e falar: olha só, tudo isso eu te dou, se tu me adorar. E naquele momento Jesus começa a dizer: para trás de mim, somente um Deus só adorarás. Agora o diabo, ele chega a oferecer um monte de coisa para todos nós, chega a oferecer coisas que parecem ser boas aos nossos olhares, parecem ser boas aos nossos olhos, mas melhor é o que Deus tem a nos dar, e não o diabo vai nos dar.
melhor o que Deus quer nos dar, que é a salvação eterna, melhor o que Deus tinha nos dado, que está guardado lá no céu, que está reservado para nós, a coroa da vida eterna. Isso é o que melhor, o que o diabo tem a oferecer. O diabo, o que ele tem a oferecer? Ele tem a oferecer riqueza, ele tem a oferecer certamente as coisas deste mundo que são enganosas, que certamente são a prostituição, que é a bebida, que certamente é as drogas, e certamente as pessoas acham que estão numa vida boa, que está numa vida certamente agradável, que está na vida tranquila, mas isso não é verdade. Mas Deus tem algo para te oferecer melhor. Glória a Deus, tem algo aleluia. melhor para te oferecer. Ele quer te libertar da escravidão. Se você não tem força para sair disto, Deus vai te dar força para sair disso, porque a Bíblia diz que Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Se você está fraco, Ele te dá força. Se você está necessitado, Ele vai e pega pela tua mão direita e te levanta, porque Ele é o Deus que nos sustenta. Ele é o Deus que nos dá força. E se você certamente está sem abrigo, está desabrigado, não sabe para onde ir, Ele é o teu refúgio. E se você certamente está confuso, Ele é a sabedoria, porque Ele sabe todas as coisas, e Ele certamente vai te dar a direção certa, Ele vai te guiar. A Bíblia diz também, aleluia, a Bíblia diz também que a Bíblia diz assim: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. O que este versículo quer dizer? Se Ele está dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Se eu entrego, já fiz e já dei o meu primeiro passo. Se eu certamente confio, também estou dando o meu segundo passo, que não é muito difícil confiar no Senhor. Até pode parecer difícil, mas não é impossível. E o resto Ele fará. Aleluia. Se você está num vício da droga, se você está no alcoolismo, se você certamente está na prostituição, se você certamente está abandonado, deixa eu te dizer uma coisa: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Glória Ele fará. a Deus, O aleluia. resto que vai cuidar é Deus. Você dá o seu primeiro passo. A Bíblia também diz no livro de Tiago, aleluia, comece a chegar-vos a Deus e Deus chegará a vós. Se eu que tenho que chegar a Deus, Deus vai chegar a mim. Agora, como é que Deus vai chegar a mim se eu nem chego a Ele? Primeiro eu que dou o primeiro passo, primeiro eu que dou a iniciativa, primeiro eu que chego, aleluia, a buscar a presença de Deus. Glória a Deus, Glória a Deus. aleluia, é verdade, Jesus. Se eu chego a Deus, tudo se faz novo. Assim como o apóstolo Paulo diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam, as coisas velhas que certamente você estava iludido, você estava enganado, você estava aprisionado, vai ficando para trás. Por quê? Porque agora você vai começando uma nova vida através de Cristo Jesus. E quando Jesus Cristo entra na vida do ser humano, Ele entra para fazer história. Ele apaga tudo do passado, tudo aquilo que era errado, tudo aquilo que você certamente vai sentir vergonha, certamente aquilo que você falou, olha só como é que é. Ele não importa, Ele vai apagar tudo e vai escrever tudo de novo e vai te dar uma nova história. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. É a situação que você pensa que é difícil, é a situação que você pensa que é impossível. Não há nada impossível para Deus. A palavra de Deus diz que não há nada impossível para Deus. Aleluia. Mas há uma coisa impossível para Deus. O que é impossível para Deus? É impossível Deus mentir. Tudo que Ele falou aqui vai se cumprir. Tudo que Ele falou aqui vai acontecer. Tudo que Ele prometeu para nós vai se cumprir. Porque Ele nunca mente. Deus não falha. Deus não tarda. Deus certamente continua sendo o mesmo de ontem, o mesmo de hoje e será eternamente. Ele não falha e Ele certamente nunca atrasa. No tempo certo Ele vai fazer da maneira que Ele quer. Agora, o primeiro passo quem tem que dar sou eu. Aleluia. Glória. O primeiro passo. Essa é a iniciativa que nós precisamos dar. Porque, e como é que eu começo? Como é que faço para dar o primeiro passo? Reconhecer o amor de Deus. É só reconhecendo o amor de Deus que eu vou dar o primeiro passo. Porque muitas pessoas não dão o primeiro passo. Porque elas não reconhecem o amor de Deus.
Assim como está escrito em João 3,16, que está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, e que não tenha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, eu reconhecer este amor de Deus na minha vida, eu reconhecer a graça de Deus na minha vida, eu reconhecer o que Ele fez na cruz do Calvário para a minha vida, para a minha alma, porque nós precisamos de Deus, nós precisamos de Deus. Glória a Eu sou Deus, dependente de Deus, o prefeito Rafael é dependente de Deus, nós estamos aqui porque dependemos de Deus, e você também depende de Deus, porque é impossível chegar ao céu sem Jesus Cristo, é impossível chegar ao céu sem o Senhor Jesus, porque Glória. é Ele que nos leva ao céu.